o esquema a seguir representa um conjunto de 3 blocos A, B e C, cujas massas são, respectivamente, 1 kg, 2 kg e 3 kg. Em um plano horizontal sem atrito. Importante, hein? Sobre o corpo A, é aplicada uma força de módulo Fão, de intensidade, de módulo 12 newtons. Para essa situação, ele pergunta qual é o módulo da aceleração do conjunto de blocos, qual é o módulo da força que A exerce em B, qual é o módulo da força que B exerce em A, qual é o módulo da força que C aplica em B, e qual é o módulo da força que B aplica em C. Pessoal, então nós vamos usar a nossa receitinha de 3 passos. Qual é a nossa receitinha? Primeiro passo, desenhar todas as forças em cada um dos corpos. Segundo passo, escrever a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Terceiro e último passo, escrever a força resultante do passo 2 a partir das forças desenhadas no passo 1. Então vamos lá, ó. Estou imaginando aqui então esta força. Aliás, observem que aqui a força está da esquerda para a direita, A, B e C. E eu não sei por que na hora de resolver eu coloquei A, B e C da esquerda para a direita. Ó, aqui eu coloquei da esquerda para a direita, perdão. E aqui eu coloquei da direita para a esquerda. Então eu estou imaginando que a força F aplicada aqui, ó, ela está neste desenho sendo aplicada para a esquerda de vocês, certo? Esse é o corpo A. Então força aplicada pela mão. Imaginei que alguém está empurrando, exercendo uma força no corpinho A. Pessoal, qual que é a ideia? A ideia é que o sistema todo vai se mover para a esquerda, porque se a mão empurrar A empurrará B e B empurrará C. Vejam que eu tentei desenhar isso para vocês aqui, ó. Força aplicada pela mão em A, força que o corpo A exerce no corpo B, esse é o corpo B, ó. Então, se a mão empurrar A, o corpo A, o bloco A, empurra o bloco B. Ora, se a mão empurra A empurra B, B empurrará C. Então eu desenhei a força que B exerce em C, certo? Vejam o seguinte, todos esses corpos, eles sofrem ação do peso. E todos eles estão apoiados e, portanto, todos eles sentem uma força chamada normal, a força aplicada pelo apoio, certo? Agora eu gostaria de voltar para cá e dizer o seguinte para vocês. Se é verdade que A empurra B, então B empurra A. Olha lá, ó. Vem desenhar essa força para vocês aqui, ó. Se é verdade que A empurra B, então B empurra A. O que é isso? Terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Se o corpo A aplica uma força no corpo B, então o corpo B aplica outra força no corpo A de sentido oposto. Então elas possuem sentidos opostos, mas de mesma intensidade, certo? Por outro lado, se é verdade que o corpo B exerce uma força em C, então também é verdade que o corpo C exerce uma força em B. Isto aqui é um parzinho ação e reação também, um parzinho da terceira lei de Newton. Então, completando o primeiro passo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o corpo A sendo empurrado pelo dedo, mas sendo empurrado pelo bloco B. O corpo C sendo empurrado pelo bloco B. O bloco B, que empurra o bloco A e que ao mesmo tempo empurra o bloco C, ele mesmo, o corpo B, sente as reações desta força e desta força. Então, ó, força que C aplica em B é reação desta força.
força que A aplica em B é a reação desta força. Então, esse é o nosso primeiro passo. Agora, eu vou escrever o segundo passo. O segundo passo da nossa técnica de 3 passos é escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. Eu tenho 3 corpos, os corpos A, B e C. Então, eu escrevo o quê? Que a resultante no corpo A é a massa dele vezes a aceleração. Segunda lei para o corpo B. A resultante de forças sobre o corpo B é a massa do corpo B vezes a aceleração. Segunda lei de Newton para o corpo C. A força resultante sobre C é a massa de C vezes a aceleração. Pergunta: Fábio, por que nós não escrevemos a aceleração de A, a aceleração de B e a aceleração de C? Pessoal, nós não precisamos escrever isso por um motivo muito simples. Os 3 vão acelerar juntos no mesmo sentido e com a mesma intensidade. Então é bobagem escrever a aceleração de a aceleração de B e a aceleração de C, tá bom? Eu sei logo de início que os 3 aceleram do mesmo tanto e para o mesmo sentido, tá bom? Para não ficar escrevendo com índice, eu troquei massa de A por Mi, massa de B por eminho e massa de C por emão. Tá bom? Nessa versão aqui, ó, eu escrevi os módulos. Então, aqui são os vetores, as forças propriamente ditas, e aqui são as intensidades, certo? Força resultante igual a massa vezes aceleração, módulo da força resultante é massa vezes módulo da aceleração, certo? Agora eu vou para o terceiro e último passo. Qual que é o terceiro e último passo da nossa técnica de 3 passos? Escrever a força resultante sobre cada corpo usando as forças que eu havia desenhado no primeiro passo. Então a ideia é, vou retomar este desenho, foi por causa deste momento do terceiro passo que estes desenhos foram feitos. Eu vou escrever a força resultante em cada um dos corpos usando esse desenho, esse diagrama de forças, certo? Pessoal, eu vou começar com o corpo C. Eu sei que os 3 vão acelerar para a minha esquerda, para a nossa esquerda, para a esquerda de vocês. Então, a força resultante aponta para onde a aceleração aponta. Quando eu vejo o corpo C, quando eu vejo essas 3 forças, eu sei então que estas duas se equilibram, uma anula o efeito da outra. Então, quem é a força resultante sobre C? A força resultante sobre C é a força que B exerce em C. E eu venho e escrevo isso para vocês. Olha o terceiro passo. Escrever a força resultante usando o quê? As forças desenhadas no passo 1. Quando eu somo as 3 forças, eu encontro que a força resultante em C é a força que o corpo B exerce no corpo C. Pessoal, os 3 corpos vão acelerar juntos para o mesmo sentido. Então, o corpo C também acelera para a esquerda, o corpo B também acelera para a esquerda e o corpo A também acelera para a esquerda. Ora, como é que eu vou escrever então a resultante em A? Vou escrever que o módulo da resultante em A é o módulo de F menos o módulo de FBA. Esta força é mais intensa do que esta força aqui. Então, a resultante de forças qual é? Somo as 4 forças, estas duas se anulam. E a força resultante, então, em A, deve ter o módulo dessa menos o módulo dessa. Escrevi isso para vocês aqui, ó. Módulo de F menos módulo da força que B exerce em A. Pessoal, o raciocínio é o mesmo para o corpo B. Tanto o corpo C, quanto o corpo A, quanto o corpo B vão acelerar para a nossa esquerda. Portanto, quando eu somo as 4 forças, normal e peso se cancelam. Uma força equilibra a ação da outra. Saldo líquido da conversa. Quem é a força resultante dessas 4? Ora, se a força resultante é para a esquerda, então o módulo da força resultante em B é o módulo desta força para a esquerda menos o módulo desta força para a direita. Vamos ver como é que fica isso? Está aqui o terceiro e último passo. Eu escrevi a força resultante de B igual módulo de FAB
módulo de FAB menos módulo de quem? Módulo de FCB. Olha lá. Pronto. Então agora eu tenho aí os 3 passos feitos e eu sou capaz de avançar. Então não esqueça, primeiro passo, desenhar todas as forças. Passo 2, escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. Passo 3, escrever a força resultante em cada corpo, usando as forças desenhadas no passo 1. Pessoal, qual que é a ideia agora? A ideia é manipular, tá bom? Olha só, a força resultante em C deve ser igual à força resultante em C. Então, esta linha tem que ser igual a esta linha, simplesmente copiei. Isso é verdade para o corpo B, olha lá. E isso é verdade para o corpo A. Percebam que o que eu consigo são 3 equações. Pessoal, nunca esqueçam disso. Quantos corpos eu tinha ou eu tenho no início do problema? 3 corpos. Quantas equações, então, eu posso gerar? 3 equações. 1, 2, 3. E quantas incógnitas eu posso ter? 3 incógnitas também. Eis aí nosso sistema de 3 equações. Pessoal, aqui eu copiei para vocês as 3 equações, substituí as massas, tá bom? Então, olha só, a massa do corpo C, 3 kg. A massa do corpo B, 2 kg. E a massa do corpo A, 1 kg. Então, massa vezes aceleração, massa vezes aceleração, massa vezes aceleração, certo? Aqui eu tenho, então, de novo, 3 corpos, 3 equações, 3 incógnitas. Alguém vai dizer assim, mas Fábio, eu tenho mais de 3 incógnitas. No. Bambinos, não esqueçam que a força que B exerce em C é oposta à força que C exerce em B. Ou seja, estas duas forças aqui, isso aqui são módulos, né? Esses 2 módulos são módulos de 2 forças do tipo ação e reação. E isso também é verdade entre A e B. A força que A exerce em B é oposta à força que B exerce em A. Dito de outro modo, estou falando para vocês que esses 2 módulos aqui, ó, módulo de FAB e módulo de FBA, são módulos iguais porque estas forças são um parzinho ação e reação. Poxa vida, então significa que eu posso trocar este módulo e este módulo pela mesma letra. Foi o que eu fiz, chamei de φ. Estou dizendo o que com isso? Que esses 2 módulos têm mesmo valor. E este módulo e este módulo, por serem um parzinho ação e reação, também devem assumir o quê? O mesmo nome. Então eu chamei de vizinho e fizinho, Finho e Finho. Podia chamar de X e X, Z e Z, W e W. O que importa é que eu entenda aqui que eu tenho, na verdade, 3 forças, no sentido de 3 módulos de forças, certo? Estas 2 são par e ação e reação. Estas 2 são par, ação e reação. Então, de verdade verdadeira, ó, eu tenho 3 corpos, 3 equações e 3 incógnitas. Galera, sempre vai ser assim: 4 corpos, 4 equações, 4 incógnitas. E agora, como é que nós resolvemos isso? Pessoal, é muito simples. Eu tenho 3 equações, vou somar as 3 equações. Quando eu somo as 3 equações, eu somo primeiro o lado esquerdo. Então eu vou escrever 3 vezes aceleração mais 2 vezes módulo da aceleração mais 1 vezes módulo da aceleração. Somei o lado esquerdo. Vou somar o lado direito, ó. Φ mais F'inho menos Φ mais 12 menos F'inho. Esse 12 newtons veio do enunciado. Para quem não lembra, está aqui, ó. 12 newtons, certo? Então, muito bem. Pessoal, olhem aqui. Quando eu faço essa soma, 3A mais 2A mais 1A, eu encontro 6 vezes A. Quando eu faço essa soma aqui, eu percebo que Φ menos Φ cancelam e F'inho menos F'inho cancelam. Saldo líquido da conversa. 6 vezes A é igual a 12. Portanto, a aceleração do sistema quanto é?
2 metros por segundo ao quadrado. Poxa, Fábio, e agora? Como é que eu acho a resposta para essas outras questões aqui? Pessoal, repetindo, olha a maldade de quem montou essa questão. Item B. Qual é o módulo da força que A exerce em B? Item C. Qual é o módulo da força que B exerce em A? Gente, perguntas maldosas. Se eu encontro a resposta do item B, automaticamente eu encontrei a resposta do item C. Porque estas duas forças são um parzinho ação e reação. Portanto, elas têm o mesmo módulo. Galera, olha que simples. Então eu volto para cá, descobri que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, venho para cá e encontro que 3 vezes 2 vale quanto? 6 newtons. A mesma coisa para achar F. Eu posso trabalhar ou com a segunda linha ou com a terceira. A terceira, por exemplo, a aceleração não é 2 metros por segundo ao quadrado? Então aqui eu escrevo 1 vezes 2, 2 newtons. 2 newtons é igual a 12 newtons menos F. Galera, quanto é F? F tem que ser 10 newtons. 12 menos 10, 2 newtons. Dessa maneira, eu encontrei todas as respostas. O módulo da aceleração, o módulo da força que A exerce em B, a sua reação, o módulo da força que B exerce em A, encontrei o módulo da força que C exerce em B e encontrei o módulo da força de sua reação, o módulo da força que B exerce em C. Por favor, refaçam o exercício sozinhos, confiram, vejam se eu não errei em continha alguma e anotem aí nos comentários se eu cometi algum erro. Obrigado! Tchau, bambinos!